Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. Vascaíno, você ainda está nervoso com a sequência de 2 derrotas do Vascão? Quando é que não foi normal perder do Atlético Mineiro lá na Arena Galo? Quando não foi normal perder do Grêmio fora de casa? Bem, meus amigos, eu acho que a gente tem que ter calma. Mas eu quero saber de você agora, já começando uma pergunta. É obrigação o Vasco da Gama ganhar do Atlético Goianiense na quarta-feira pela Copa do Brasil, mesmo que seja lá em Goiânia? É obrigação o Vasco ganhar do Red Bull Bragantino no sábado com casa cheia? Pois é, meus amigos, aqui agora vai umas informações sobre os ingressos para estas partidas, bem como ainda repercutir o assunto primordial que foi a arbitragem para Grêmio e Vasco. Eu vou chamar uma atenção maior aqui para o VAR de um tal de senhor que tem prejudicado muito o Vasco da Gama. Bem, meus amigos, vamos falar muito de Vascão logo após a nossa vinheta. Um bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco, já fazendo aqueles pedidos tradicionais. Larga o dedo no like, que muito nos ajuda. Inscreva-se neste canal para ele crescer cada vez mais nesse YouTube. Aperte aquela sinetinha para você ficar ciente dos vídeos. E da live amanhã, 3 horas da tarde. Aguardo num pré-jogo de Atlético Goianiense e Vasco da Gama pelas oitavas da Copa do Brasil. E vamos falar aqui sobre ingressos. Pois é, meus amigos, tá vendo aí na tela? Tá vendo aí na tela o ingresso para o Red Bull Bragantino, Vasco e Red Bull Bragantino, sábado às 19 horas, no Estádio Vasco da Gama, o famoso São Januário, já se esgotaram. A torcida vascaína mais engajada do mundo esgotou em apenas 6 horas os ingressos para Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Isso significa o quê? A torcida do Vasco foi reconquistada. A equipe do Vasco, dos jogadores, com o Rafael Paiva, e depois da sequência positiva de 4 vitórias consecutivas aí, a torcida voltou a São Januário. Lembra-se que contra o São Paulo, jogo muito noite, foram apenas 5 mil pessoas, contra o Fortaleza também não lotou. Agora está aí a demonstração do amor que essa torcida vascaína tem pelo Vasco da Gama e é o que faz este clube, este time ser gigante. Então, parabéns aí, ingressos já esgotados. O que eu te faço um convite, sócio torcedor, já ultrapassamos 60 mil sócios torcedores. Então, meus amigos, se você quer ir a São Januário, aproveitar antes da reforma, seja um sócio torcedor, porque aí você consegue comprar os ingressos já nas primeiras ondas, ou se não, seja um sócio estatutário, que já na primeira onda você talvez consiga comprar aí o ingresso para ver o Vascão da Gama. Mas ainda falando sobre ingressos, olha que sacanagem, ao meu ver, olha que sacanagem. O jogo Atlético Goianiense e Vasco da Gama será no Antônio Ascioli, lá no estádio do Atlético Goianiense, o Dragão, e quarta-feira, às 9h30, com transmissão pela TV aberta da Rede Globo para a Praça do Rio de Janeiro. Narração Renata Silveira, comentário de Júnior e Roger Flores. Eu quero saber se você vai assistir pela Rede Globo TV aberta. Mas com o estádio bem acanhado, o Dragão, o Atlético Goianiense, colocou à venda os ingressos ontem a partir das 8 horas da noite. Mas a primeira sacanagem, olha o valor que ele está colocando, tanto para os sócios torcedores do próprio Atlético Goianiense, como para os visitantes torcedores vascaínos. R$ 300. R$ 300 o ingresso do jogo. Caro, meu irmão. Não é só R$ 300, como a venda é online, você ainda tem que pagar uma taxa de R$ 45. Então, o valor cheio fica em R$ 345. Meu amigo, não é todo mundo que tem esse valor para gastar em ver um jogo de futebol, cara. Muito complicado. Quer ver a maior sacanagem ainda? Veja aí na tela, meu irmão. O Atlético Goianiense não colocou a meia entrada para o Vasco da Gama, para a torcida visitante. Ou seja, o torcedor vascaíno tem que pagar o valor cheio de R$ 345. Isso, para mim, está infringindo até a lei. Eu sou um cara muito liberal na economia. Se eles escolhem onde querem jogar, ao meu ver, eles podiam ter colocado no estágio maior, ia ser muito mais bonito para o espetáculo. Eles escolhem o valor que querem, galera paga ou não paga, mas descumprir a lei já é putaria, já é sacanagem, cara. Não colocar meia entrada para a torcida visitante
já é sacanagem. Mas enfim, torcedor vascaíno, eu quero saber de você aí pela redondeza. Você vai ao jogo, vai gastar esse 345 aí pelo Vascão? Vale a pena, mas se você tiver as condições financeiras para isso. Mas eu tenho certeza que a carga de ingresso para a torcida visitante, que tem até essa discussão, não sabe se é 1.200, 3.200, será logo menos também esgotado aí para a torcida do Vasco. Vamos fazer aquele estádio virar baile. Aqui agora a gente vai falar um pouco da arbitragem, que foi a maior repercussão do jogo de Grêmio e Vasco. Fora o estado do gramado, até Ramon Dias, na coletiva que ele deu para o Corinthians, reclamou do estádio que é onde o Vasco da Gama e Grêmio jogaram. Absurdo. O próprio Chapecoense vem justificando o excesso de chuva, o inúmeros jogos. É sempre a mesma desculpa para um gramado de péssima qualidade. Um pasto, né? Mas você está vendo uma foto aí que eu acho muito bonita, ficou muito bonita, de Matheus Lima, um fotógrafo do Vasco da Gama, mostrando um lance onde o defensor do Grêmio segura gritantemente Vegete. É um lançamento vindo lá pela direita, onde o Vegete tenta cabecear, ele consegue cabecear essa bola. Mas se você consegue ver o lance integral, infelizmente não posso colocar o vídeo aqui, se não dá direitos autorais, você vê claramente que o defensor do Grêmio segura o Vegete o tempo todo. Ele está de costa para a bola, ele não vê a bola, ele não visa a bola em momento algum. Ele está de costa para a bola, só o Vegete tentando alcançar ainda, lutando com ele para tentar cabecear. Isso é pênalti. Meu irmão, isso é pênalti. Se o juiz em campo não viu, tinha que dar o VAR, tinha que ter chamado pelo menos para uma revisão. Tinha que ser pênalti, porque isso é muito pênalti, eu não vejo essa repercussão toda. Mas sabe quem é o VAR? Um tal de Rodrigo Guarizo. Guarda esse nome, porque é muito ele vem prejudicando o Vasco nas suas análises de VAR, de arbitragem, tudo mais. E isso é muito errado. Esse cara toda hora prejudica o Vasco e o Vasco tem que tomar um posicionamento. Marcelo Santana começou dando a entrevista antes do Rafael Pai falando da arbitragem. Ok, concordo, mas tem que ter uma maior representatividade. Vai na CBF, fica falando na mídia aí, fica reclamando da atuação do árbitro para pressionar. O Grêmio fez isso e o árbitro foi completamente caseiro. Agora, só para terminar esse ponto da arbitragem, que está me incomodando muito, que é o seguinte: a arbitragem no Brasil ela é péssima. A CBF não tem o menor interesse em mudar isso. Também, para quê? Ela vai investir, ela vai ganhar o dinheiro dela com promoção do Campeonato Brasileiro de qualquer forma, um ganhando, outro perdendo. Enfim, ainda beneficia alguns clubes que a gente sabe quais são. Mas eu acho que acaba sendo uma desculpa. E eu vi um pouco disso no Vasco da Gama. Eu quero saber teu comentário. O Vasco da Gama não perdeu do Grêmio por causa da arbitragem. Foi um fator, sim, importante, mas perdeu porque jogou muito mal. Os jogadores não souberam jogar naquele gramado, não tiveram uma inteligência de jogo. Talvez o Payet, no segundo tempo, soube administrar melhor esse tipo de jogo onde ele estava jogando. Mas os jogadores tentavam sair correndo com a bola, não conseguiu, enfim. Até mesmo o GB, eu acho que quando ele entrou, o garoto entrou, ele soube jogar. Mas a maioria do Vasco da Gama se viu envolvido pela tática do Renato Gaúcho. Nem o Rafael Paiva conseguiu sair desse nó. E o Vasco jogou mal, mas também jogou mal porque tem piores jogadores que o Grêmio. Você pega o ataque do Grêmio lá, Soteldo e Pavon, os caras são bons. E é isso que fez a diferença para o Grêmio ganhar uma partida. Teve a ajuda do árbitro, ok, entendo, mas eu acho que os clubes às vezes utilizam as péssimas arbitragens como desculpa para justificar seu próprio fracasso. E eu vi um pouco isso no Vasco, isso me preocupa. Tem que fazer uma crítica da forma que o Vasco jogou. Piton foi muito mal defensivamente. O Léo, no lance do gol, falhou ao não cortar a bola, ou pelo menos fazer um combate do jogador do Grêmio, cabeceou. O Michael falhou no gol novamente ao dar um carrinho perdido no meio do campo ali, que não acertou nem o jogador e nem a bola. Aí o Solteiro brincou o jogo inteiro ali, fez um belo gol. Parabéns também ao Solteiro, que acabou tendo seu mérito de fazer o gol. Mas enfim, mas o Vasco da Gama jogou mal. Não vamos utilizar a arbitragem como desculpa. Galera, apenas para finalizar, tem boatos de que o Vegete teria recusado o contrato para jogar lá no Catar. Meros boatos, vamos aguardar maiores informações para ver se o staff do jogador se pronuncia. Bem como também é o interesse do Vasco pelo jogador Brian Rodrigues. Vamos também esperar, não vou repercutir ainda esta notícia aqui, para guardar umas fontes melhores, ó, alguma confirmação maior, algum pronunciamento do empresário, do jogador, do staff, realmente do Vasco da Gama. Tá bem, meus amigos, muito obrigado por assistir este vídeo até o final.
Tchau e saudações vascaínas.